Na fantasia e no mito, a volta ao lar é sempre dramática. As bandas tocam, o novilho gordo é abatido, um banquete é preparado e todos se alegram com a volta do filho pródigo. Na verdade, o exílio geralmente termina gradualmente, sem nenhum evento externo dramático para marcar o fato. A névoa do ar evapora e o mundo entra em foco. A procura dá lugar ao achado, a ansiedade à satisfação. Nada é mudado e tudo é mudado. Sam Kim. Sam Kim faz um resumo do trabalho que você vai fazer agora. Quando terminar, nenhuma banda vai rocar, chamando-o para o banquete. Entretanto, se você fizer bem seu trabalho, pode levar para jantar a criança que vive em você e ouvir uma boa banda. Vai se sentir mais sereno e em paz. Recuperar a criança interior é uma experiência do tipo Zen. As crianças são mestres Zen por natureza. Seu mundo é novo em folha em cada momento da existência. Para a criança não ferida, a maravilha é natural. A vida é um mistério a ser vivido. A volta ao lar é a restauração do que é natural. Não é uma recuperação grandiosa ou dramática. É simplesmente a vida como ela deve ser. A recuperação da criança interior envolve a regressão através dos estágios de desenvolvimento e a procura de tudo que não foi terminado. Imagine que está para encontrar uma criança maravilhosa que acaba de nascer. Você pode estar presente como um adulto sensato e amoroso para ajudar a criança a vir ao mundo. Pode estar presente ao seu nascimento, ao tempo em que começou a engatinhar e a andar, quando aprendeu a falhar. Sua criança vai precisar do seu apoio enquanto ela lamenta suas perdas. Ron Kurtz sugere que você pode ser um estranho mágico para a criança. Mágico porque você não estava realmente presente na primeira vez em que essa criança passou por esses estágios. Eu coleciono mágicos, por isso recuperei minha criança interior como um mágico velho e bondoso. Você pode ser o que quiser, desde que esteja presente de forma amorosa e não humilhante. Cada um desses estágios exige tipos muito específicos de cuidados. À medida em que você compreende quais eram suas exigências em cada estágio, pode aprender a dispensar os cuidados adequados. Mais tarde, quando você aprende a defender a sua criança interior, pode encontrar pessoas que dispensarão os cuidados que você precisava então e que sua criança precisa agora para crescer. O primeiro passo muito importante consiste em ajudar a criança a lamentar a negligência no atendimento das suas exigências de dependência. A maior parte das contaminações que descrevi é resultado de exigências não atendidas e não resolvidas, porque jamais foram lamentadas. As emoções que deviam ter sido expressas e que jamais foram. Atender essas necessidades no tempo certo e na sequência correta é o caminho natural do desenvolvimento. Privado disso, você se torna um adulto com uma criança ferida no seu íntimo, clamando pelo atendimento dessas necessidades naturais. E a criança pede chorando que elas sejam atendidas como as necessidades de uma criança, o único meio que ela conhece. Isso significa deixar que sua vida seja dirigida por uma criança imatura e emocionalmente faminta. Para compreender o impacto desse processo, examine sua rotina diária e procure visualizar o que seria sua vida controlada por uma criança de 3 anos. Esse cenário pode ajudá-lo a ver o quanto a criança ferida que vive em você pode complicar sua vida.
A infância consiste em 4 estágios principais de desenvolvimento. Na apresentação desses estágios, tomo como base, especialmente, o mapa de desenvolvimento psicossocial do livro clássico de Erik Erikson, Childhood and Society. Acrescentei alguma coisa de Jean Piaget, Pam Levin e Barry e Inae Weinhold. Segundo Erikson, cada estágio de desenvolvimento é resultado de uma crise interpessoal, principalmente com os pais, mas também com as crianças da mesma idade e com os professores. A crise não é um evento catastrófico, mas um tempo de intensificação da vulnerabilidade e de aumento do potencial. A solução de cada estágio provoca uma nova crise. Erikson é de opinião que o resultado de cada crise é uma força interior que ele chama de força do ego. Ele propõe 4 forças básicas do ego como componentes necessários a uma infância saudável. São esperança, força de vontade, propósito e competência. A esperança é produto da superioridade do sentimento de confiança nos pais e responsáveis sobre a desconfiança. A força de vontade aparece quando a criança que está aprendendo a andar, na tentativa de se separar e nascer psicologicamente, adquire uma noção de autonomia mais forte do que a de vergonha ou dúvida. O propósito nasce quando a criança em idade pré-escolar adquire uma noção de iniciativa mais forte que a de culpa. A competência é criada quando a criança em idade escolar desenvolve a noção de indústria mais forte que a de inferioridade. Segundo a terapeuta Pam Levin, quando essas 3 forças do ego estão presentes, temos à nossa disposição 4 poderes básicos: o poder de ser, o poder de fazer, o poder da identidade e o poder de possuir as habilidades básicas para a sobrevivência. Os mesmos poderes e forças do ego que precisamos para nos desenvolver na infância devem ser reforçados nos estágios seguintes do desenvolvimento. A mesma qualidade e tipo de necessidades se repetirão no decorrer de toda a nossa vida. Pam Levin sugere que as necessidades básicas da infância são recicladas de 13 em 13 anos. Não tenho conhecimento de nenhum dado empírico que prove a teoria desse ciclo de 13 anos, mas gosto de usá-la como linha básica geral. Aos 13 anos, a puberdade desperta a centelha de vida para um novo caminho. Abre-se uma nova estrutura mental à medida que ocorrem as mudanças biológicas da maturidade sexual. Começamos os processos de formação da nossa identidade e de sair de casa. Precisamos testar e desafiar a opinião dos nossos pais a nosso respeito. Na puberdade, iniciamos o processo de resolver quem nós pensamos que somos. Para sermos nós mesmos, precisamos deixar gradativamente nossos pais. Precisamos de todas as forças desenvolvidas do nosso ego para fazer isso. Precisamos depender da confiança desenvolvida na infância, a confiança de que o mundo é suficientemente seguro para que realizemos nosso potencial. Além disso, devemos ter autonomia para confiar em nós mesmos quando nos aventuramos no mundo e deixamos a casa dos nossos pais. Nosso sucesso depende do modo com que atravessamos o primeiro estágio de contradependência, nos anos em que estávamos aprendendo a andar, e de como estabelecemos uma identidade inicial no estágio pré-escolar, que exige independência. Se cumprimos essas tarefas de desenvolvimento, teremos poder para iniciar com facilidade essa transição. Se aprendemos bem na escola, podemos usar nossa habilidade social,
interdependência para fazer amigos. Podemos confiar nos fatores básicos de sobrevivência aprendidos na escola para sermos esforçados. Essas forças do ego do período escolar nos ajudarão a criar a identidade adulta, que se apoia nos pilares do amor interpessoal e do trabalho útil. Dos 25 aos 29 anos, começa um novo ciclo. Aos 26, muitos de nós se casam e constituem família. Mais uma vez, dependemos do nosso senso de confiança, de autonomia, iniciativa e de cooperação interdependente para amar bem e ter a verdadeira intimidade. Cada estágio da infância será reciclado na nossa procura da intimidade. Passamos de uma espécie de dependência sem fronteiras, estágio do amor, para a contradependência, estágio da luta do poder, quando procuramos resolver nossas diferenças, para a independência, estágio de autorrealização, e então para a interdependência, estágio de cooperação e companheirismo. Esses estágios refletem os estágios da infância. Sendo assim, grande parte do sucesso ou do fracasso dos nossos relacionamentos dependerá da forma pela qual atravessamos os estágios da infância. Aos 39, começamos outro ciclo e entramos na meia-idade. É um estágio bastante dramático do ciclo de vida. Alguém inventou a expressão loucuras da meia-idade para definir o drama e a dificuldade dessa transição na nossa vida. Para quem tem uma criança ferida, esse estágio pode ser desastroso. Na meia-idade, o arco da linha da vida achata-se lentamente. O idealismo da juventude foi temperado pela traição, pela desilusão e pela morte de uma pessoa muito querida. Como disse W. H. Auden, nesse intervalo há contas para serem pagas, máquinas para serem consertadas, verbos irregulares para serem aprendidos. O tempo de ser para ser redimido da insignificância. A própria vida parece um verbo irregular. Sam Kim diz: passamos da ilusão da certeza para a certeza da ilusão. Dentro dessa desilusão, devemos resolver esperar e confiar em que tudo faz sentido. Se resolvemos confiar, temos de usar nossa força de vontade para tomar novas decisões sobre cada aspecto da nossa vida: o trabalho, os relacionamentos, a espiritualidade. Devemos crescer e nos apoiar em nossos próprios pés. Todo o senso de autonomia e de iniciativa que tivermos será desafiado para criar um novo senso de propósito. E teremos de desenvolver novas habilidades para realizar o propósito encontrado. O ciclo seguinte, de mais idade, é o tempo para aprofundar nossa esperança e fortalecer nossos novos compromissos. Geralmente é um tempo de paz, bem como um tempo de produtividade. Com sorte, teremos nossa criança maravilha conosco, porque vamos precisar de sua espontaneidade e de sua resistência. O começo da velhice exige uma negociação que leva à aceitação da idade e do afastamento das atividades. Na velhice, precisamos entrar em uma segunda infância. Precisamos da esperança infantil de que existe algo mais, uma fé em alguma coisa maior do que nós mesmos, que nos ajudará a ver um quadro mais amplo. Precisamos de todas as forças do ego adquiridas para ver o todo contra suas partes. Quando conseguimos essa visão, temos a sabedoria. Cada estágio é construído sobre o anterior. A base de todos é a infância. Um pequeno erro no início será um grande erro no fim.
Não podemos interferir no começo da nossa vida, quando dependemos completamente de outras pessoas para sobreviver. Nossas necessidades eram necessidades de dependência, isto é, só podiam ser atendidas por quem tomava conta de nós. Os quadros seguintes mostram os vários estágios do desenvolvimento humano com suas transições e reciclagens. O primeiro mostra as várias forças do ego e os poderes que precisamos para nos desenvolver em cada estágio de crescimento pessoal. O segundo é uma visão geral dos ciclos de regeneração de 13 em 13 anos. O terceiro mostra como seu ser se expande e se desenvolve nesses ciclos. Cada estágio é construído sobre o anterior e o incorpora. Integridade do ego versus desespero. Sabedoria, poder de regeneração. Generatividade versus estagnação. Cuidado, poder de regeneração e produtividade. Intimidade versus isolamento. Amor, poder de regeneração e amor. Identidade versus difusão de papéis. Fidelidade, poder de regeneração e integração. Indústria versus inferioridade. Competência, poder de saber, aprender e cooperar. Interdependência. Iniciativa versus culpa. Propósito, poder de imaginar e sentir. Independência. Autonomia versus vergonha e dúvida. Força de vontade, poder de perceber e fazer. Contradependência, união dos opostos. Confiança versus desconfiança. Esperança, poder de ser. Dependência saudável, união simbiótica. Ciclos regenerativos. Necessidade de interdependência. Nova identidade, nova competência, novas habilidades, novo propósito, novas escolhas, nova confiança, amor à vida, vocação, evolucionária, 39 a 52. Necessidade de independência, nova identidade, nova competência, novas habilidades, novo propósito, novas escolhas, nova confiança, amor, intimidade, trabalho, perícia, 26 a 39. Necessidade de contradependência, sair de casa, nova identidade, nova competência, novas habilidades, novo propósito, novas escolhas, nova confiança, identidade, 13 a 26. Necessidade de dependência, pensamento, imaginação, sentimento, competência, habilidades, decisão, vontade, atividade, ser, propósito, confiança, 0 a 13. Ciclos de 13 anos. Expansão do ser. Eu tenho sabedoria, eu posso me aceitar completamente. Eu sou um com tudo. Eu tenho poder pessoal. Eu posso criar e produzir. Eu posso tomar conta da nova geração. Eu tenho um compromisso com a vida. Eu tenho outra pessoa que afirma meu senso do eu. Eu posso amar. Eu posso estar totalmente junto e totalmente separado. Eu tenho intimidade com meu eu e com outra pessoa. Eu tenho o conhecimento interior de quem eu sou. Eu posso regenerar. Eu posso ser fiel a uma pessoa ou a uma causa. Eu sou único. Eu tenho competência. Eu tenho limites. Eu tenho habilidades. Eu posso pensar e aprender. Eu sou capaz. Eu tenho consciência. Eu tenho propósito e valor.
Eu posso imaginar e sentir. Eu sou sexual. Eu sou alguém. Eu tenho limites. Eu tenho força de vontade. Eu posso ser separado. Eu posso ser curioso e explorar e fazer. Eu sou eu. Eu tenho esperança. Eu posso apenas ser. Eu posso confiar em você. Eu sou você. Além da reciclagem natural das tarefas do desenvolvimento da infância nos estágios posteriores da vida, os estágios podem ser reciclados de outras maneiras. Servir de pai à criança que vive em você vai trazer de volta os problemas da primeira fase do desenvolvimento. Em cada estágio do desenvolvimento, nossos problemas de desenvolvimento não resolvidos e as necessidades não atendidas na infância ressurgirão. Geralmente, o resultado é uma paternidade tóxica. Por isso, é tão difícil aos adultos, crianças de famílias disfuncionais, serem pais consistentemente eficientes. Geralmente, o conflito pais-filhos atinge o auge na adolescência, um tempo difícil no ciclo da vida. A essa dificuldade acrescenta-se o fato de que, durante a adolescência, os pais estão na loucura da meia-idade. Não é um quadro muito bonito. Os estágios de desenvolvimento da infância podem reaparecer sempre que enfrentamos sofrimentos ou traumas na vida adulta. A morte de um dos pais precipita definitivamente nossos problemas de infância. A morte de um amigo ou de outra pessoa querida geralmente nos faz recuar para as carências do nosso ser. Em face da morte, nós somos, como disse Tennyson, um bebê chorando na noite, e sem outra linguagem que não seja o choro. Qualquer situação nova pode trazer de volta as carências da infância. Um novo emprego, uma nova casa, um casamento, um filho. A forma como enfrentamos esses começos dependerá de como manejamos as primeiras situações novas da nossa vida. Resumindo, os primeiros estágios da infância são os alicerces da vida de adulto. Os adultos crianças de famílias não funcionais não têm esses alicerces. Na primeira parte deste livro, vimos como as falhas no desenvolvimento têm consequências prejudiciais. Para mudar esses padrões prejudiciais, precisamos recuperar nossa infância. Recuperar a infância é um processo doloroso, porque temos de lamentar nossos sofrimentos. A boa notícia é que podemos fazer isso. O trabalho de lamentar a perda é o sofrimento real que tentamos evitar por meio das nossas neuroses. Jung disse muito bem: todas as neuroses são substitutos para o sofrimento real. O trabalho de lamentar as perdas e ferimentos, chamado trabalho da dor original, exige que experimentemos novamente o que não pudemos experimentar quando perdemos nossos pais, nossa infância e, acima de tudo, nossa noção de eu sou. O ferimento espiritual pode ser curado, mas isso tem de ser feito lamentando a perda, o que é doloroso. Nos capítulos seguintes, descrevo os elementos do trabalho com a dor original e os tipos de cuidados que você precisava ter recebido em cada um dos 4 primeiros estágios de desenvolvimento. Para cada estágio, apresento um exercício. Se você está atualmente fazendo terapia, por favor, consiga a aprovação do seu terapeuta antes de começar este trabalho. Pode realizá-lo sozinho, usando sua identidade de adulto como a de um mágico velho e gentil, mas mesmo assim precisa da aprovação do seu terapeuta. Há também exercícios de meditação para cada estágio de desenvolvimento. Nessas meditações, seu adulto pode cuidar da sua criança ferida. Isto é o melhor que posso oferecer sob a forma de livro. Você pode fazer os exercícios sozinho,
mas é melhor fazer com o apoio de um amigo compreensivo e dedicado. Melhor ainda é realizar o trabalho com um grupo de apoio. Estes exercícios não pretendem substituir nenhuma terapia individual ou de grupo que você esteja fazendo. Não tem por objetivo substituir qualquer grupo de 12 passos a que você pertença. Na verdade, eles servirão para reforçar sua terapia ou seu trabalho de 12 passos. Se você é um adulto vítima de abuso sexual ou de severa punição emocional, ou se foi diagnosticado como mentalmente doente, ou se tem uma história de doença mental na sua família, a ajuda profissional é essencial para você. Se os exercícios provocarem em você emoções estranhas ou acabrunhadoras, pare imediatamente. Procure a ajuda de um conselheiro qualificado antes de prosseguir. Embora este trabalho possa ter grande força e tenha sido extremamente terapêutico para muitas pessoas, não é um tipo de poção mágica de como fazer uma coisa. Outra advertência: se você é um viciado ativo, está fora de controle e não tem contato com seus verdadeiros sentimentos, deve modificar seu comportamento se quiser obter algum resultado com este trabalho. Os grupos de 12 passos são comprovadamente os agentes mais eficazes na cura do vício. Entre para um deles hoje mesmo. São o que há de melhor atualmente. O trabalho que vou apresentar exige pelo menos 1 ano de sobriedade. Nos primeiros dias de cura de um vício, especialmente um vício de ingestão, suas emoções estão muito cruas e não diferenciadas. São como lava quente no interior do vulcão. Se você explorar as experiências dolorosas da infância, corre o risco de ser soterrado por elas. A criança ferida, sem fronteiras e insaciável está no centro do seu vício e você bebe, usa drogas, é viciado em sexo, trabalho, jogo e assim por diante, exatamente para evitar o ferimento espiritual da criança que vive no seu íntimo. O 12º passo dos programas de 12 passos fala de um despertar espiritual como resultado dos passos. É uma indicação clara de que o vício não passa de uma falência espiritual. Entrar imediatamente no âmago dos motivos que o levam ao vício é correr o risco de voltar ao vício. Depois de dizer tudo isso, quero reiterar o que recomendo no prólogo. Você deve fazer os exercícios indicados no livro se quiser recuperar e defender a criança que vive no seu íntimo. Uma observação final. Um dos meios pelos quais as crianças adultas evitam sua dor legítima é guardar tudo na cabeça. Isso significa ser obsessivo sobre tudo, analisando, discutindo, lendo e dispensando um excesso de energia na tentativa de entender certas coisas. Há uma história sobre um quarto com 2 portas. Cada porta tem uma placa. A da primeira diz céu. A da segunda diz palestra sobre o céu. As crianças adultos codependentes fazem fila na frente da porta que diz palestra sobre o céu. A criança adulto tem grande necessidade de entender as coisas porque seus pais eram também crianças adultos imprevisíveis. Às vezes agiam como adultos com você, outras agiam como crianças egoístas e feridas. Às vezes estavam nos seus vícios, outras vezes não. O resultado foi uma confusão e uma grande imprevisibilidade. Alguém disse certa vez que crescer em uma família disfuncional é como chegar no cinema, no meio do filme, e nunca entender a história. Foi também descrito como crescer em um campo de concentração.
Essa imprevisibilidade cria a necessidade contínua de tentar compreender as coisas. Limitar-se a viver dentro da própria cabeça é também uma defesa do ego. Enquanto alimentamos nossa obsessão por certas coisas, não precisamos sentir. Sentir é abrir a torneira do imenso reservatório de sentimentos congelados, presos pela vergonha tóxica da criança ferida. Portanto, eu repito, você deve fazer o trabalho da dor original se quiser curar a sua criança ferida. O único jeito é enfrentar essa dor. Sem dor não há nenhum lucro, como dizemos nos programas de 12 passos. Na minha opinião, a recuperação do abandono, da negligência e do abuso da infância é um processo, não um evento. Ler este livro e fazer os exercícios não vai eliminar seus problemas da noite para o dia, mas eu garanto que você vai descobrir uma pessoinha adorável dentro de você. Vai ouvir a raiva e a tristeza dessa criança e vai aprender a comemorar a vida com ela, com mais alegria, mais criatividade e mais humor.